Oi, gente, eu sou Rick Hiraoka, sou colunista aqui do Splash e hoje eu tenho uma convidada muito, muito especial. Estamos em Setembro Amarelo, né, mês que a gente fala sobre saúde mental, e ninguém melhor do que Isabela Camargo, jornalista, palestrante, para tratar deste assunto, né? Vocês conhecem a Isabela aí dos telejornais, da Globo, da Band, do SBT. Quem tem uma boa memória como eu, lembra também de Isabela no Fantasia. Eu era uma criança que assistia muito SBT e sonhava em participar do programa, então lembro bem de Isabela. Mas há alguns anos, Isabela deu uma guinada na vida, né, Isabela? Na carreira, e também começou a falar sobre saúde mental. E hoje essa é uma das grandes bandeiras da vida da Isabela, ela trabalha com isso e tem lutado para conscientizar as pessoas, as empresas da importância deste tema, da importância de olhar para a saúde mental. Isabela, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo, porque eu sei que você é super disputada, tem uma agenda ali muito, muito corrida. Obrigada, Rick, obrigada pela oportunidade, estou muito feliz em te ver agora no Splash. Você é um profissional fantástico. E que bom saber que você, desde a época do Fantasia, né? Nós estamos falando de 1997, 98, já então sabia que o seu lugar era a comunicação. Isso é muito bom. Sim. Isa, assim, pode ser que uma outra pessoa não conheça a sua história devidamente, né? Então, eu gostaria de começar do começo, né? Há cerca de 6 anos, você teve ali um episódio, enquanto apresentava a previsão do tempo no Hora 1, em 2018, agosto de 2018, que você teve o que você definiu como um apagão, né? De não lembrar uma palavra, né? No caso, se não me engano, a palavra era Curitiba, por acaso ali do estado onde você nasceu. Isso. Como foi isso para você ali? Do tipo, o que passou na sua cabeça e quando isso aconteceu, né? Um programa ao vivo, com todo mundo olhando, vendo, né? E quais foram as repercussões imediatas desse episódio na sua vida? Perfeito, Rick. Fico muito feliz em trazer esse assunto no mês de setembro, porque o mês de setembro, ele especialmente é para conscientizarmos sobre a prevenção do suicídio. E como a gente previne o suicídio? Promovendo a vida. E como eu promovo a vida? Tendo conversas difíceis, Rick. Quando você evita uma conversa difícil, provavelmente você está levando uma vida difícil. E no mês de setembro é o mês em que nós podemos aproveitar as oportunidades, especialmente na comunicação, para trazer conversas necessárias, especialmente nos tempos em que estamos vivendo. Então, isso significa que não é que no passado falar de saúde mental não era importante. Agora já está cafona não falar de saúde mental, sabe, Rick? Porque nós já temos... Existia ali um certo tabu, né, de falar de saúde mental. E é compreensível. Então, quando você olha para o passado e percebe como a saúde mental foi separada da saúde física, dá a impressão que quando você está falando de saúde mental, você está falando de doença mental. E existe uma grande distância entre saúde e doença. Existe a indisponibilidade para você reconhecer os dados, reconhecer os sinais do seu corpo, as emoções que são informações do seu corpo. Então, veja, lá em 2018, como você bem lembrou, ou seja, faz 6 anos, em 2024, eu estava num dia normal, em que eu estava entre os 3 jornais que eu fazia o Hora 1, o da Globo News e depois o Bom Dia Brasil. Então, quando eu estava no da Globo News, eu esqueci o nome da capital do meu estado, mas essa, Rick, foi a menor parcela de todas as circunstâncias. Isso eu esqueci, mas por dentro eu estava colapsando. Isso foi o visível, né? Tipo, isso foi o que as pessoas conseguiram ver, né? As pessoas conseguiam perceber, quem conseguiu perceber, viu que eu esqueci o nome da capital do meu estado. Mas por dentro eu estava com a visão escura, a boca secou, o coração acelerou, o estômago embrulhou, as pernas tremeram, uma vontade de vomitar. E seria muito melhor se eu tivesse desmaiado, Rick. Porque se eu tivesse desmaiado, a história teria sido outra. Eu teria sido socorrida. Naquele momento, eu descubro uma das coisas mais cruéis e mais importantes que hoje eu repito todos os dias. Dor que não sangra dói em dobro. Dor invisível dói em dobro.
E neste mês de setembro, eu preciso dizer que, atenção, quem tenta o suicídio não quer se livrar da vida, quer se livrar de um problema. E este problema, muitas vezes, Rick, ele não está sangrando. E a pessoa está em sofrimento há muito tempo. Então, veja só, lá em 2018 tem esse apagão. Aí eu disse que aconteceu tudo isso. Mas o que aconteceu depois de tudo isso? Eu me recupero, termino o expediente, aliás, eu termino esse jornal, depois eu faço do Bom Dia Brasil, e aí sim eu vou ao médico. Quando eu chego já sob risco de convulsão, ele me diz: Isabela, você está vivendo a síndrome de burnout. E eu disse naquele momento, Rick, que era impossível estar vivendo burnout, porque eu tinha entrevistado uma pessoa sobre o assunto para o meu livro, O Dá um Tempo, que é para quem quer fazer as pazes com o tempo, que não tem nada a ver de saúde mental. E eu falei, doutor, é impossível. Eu já sei o que é a síndrome de burnout. Eu amo o que eu faço. E ele falou, por isso mesmo. Pessoas que amam o que fazem se negligenciam e tem muito mais chance de se deixar para depois. Se deixar para depois. Falei, muito bem, então... Isabela, desculpa te cortar, mas fiquei curioso com uma questão aqui, e aí você sente a vontade de falar ou não, porque é muito íntima. Você falou aqui agora há pouco, né, que o Setembro Amarelo surgiu ali muito como uma questão da prevenção ao suicídio, né? Quando a gente passa por questões de saúde mental, e até posso dar um exemplo para você próprio, eu lembro quando, enfim, em um dos episódios da assédio moral pelo qual eu passei na vida, eu lembro que a situação era tão horrível que uma vez atravessando a rua, eu veio uma moto do nada e eu pensei, se eu fosse atropelado, eu não precisava trabalhar hoje. Foi um pensamento imediato. E depois eu me toquei, falei, nossa, tipo, que horror, né? Isso é uma ideia. Isso era uma coisa recorrente para você? Você tinha essa questão de, putz, será que é melhor eu morrer do que continuar nisso, do que promover uma transformação? Porque é difícil também, né? Sair de onde você está, largar, no seu caso ali, prestígio, exposição, salário. Vamos lá. Estamos falando sobre várias questões aqui, então eu vou tentar juntar agora essas informações. Eu costumo, nas minhas apresentações, mostrar todos os sinais e sintomas que antecedem o burnout. Então, tudo que vai começar com uma dor de cabeça recorrente, uma tremedeira nos olhos, inexpressiva, uma dor de estômago recorrente, você vai intensificando esses sinais e sintomas até chegar no isolamento, na agressividade e a ideia suicida. Eu vivi isso. Você falou agora da moto, e eu lembro de ter vivido uma situação muito semelhante, atravessando ali na Berrine, e eu também cheguei a pensar, falei, e se acontecesse tal coisa, eu me livraria deste problema. Por isso que, para mim, a melhor maneira da gente explicar o que uma pessoa está tentando ao se livrar da vida é se livrar de uma dor, é se livrar de um problema que não sangra. Então, sim, isso é muito recorrente, Rick. Por isso que nós precisamos, então, de novo, tornar comum. Olha só, vou te trazer aqui agora uma coisa curiosa. Eu sou especialista em comunicação, Rick. Por que eu estou falando sobre saúde? Porque eu preciso tornar comum, eu preciso, com uma boa comunicação, simplificar questões, comportamentos, para que as pessoas consigam prevenir a sua saúde, porque a saúde não está dentro do consultório. A saúde é todo dia, com todas as decisões que você toma. Tá? Então, só fazendo esse parênteses, porque eu, especialista em comunicação, falo sobre saúde. Porque eu, especialista em comunicação, alcancei o principal lugar da comunicação do Brasil, mas eu não sabia me comunicar comigo, Rick. E hoje eu tenho certeza que nós estamos adoecendo e as pessoas das equipes, ou seja, as pessoas das empresas estão adoecendo por falta de comunicação interna. Não é por falta de informação. Informação a gente tem, mas é por falta de coerência entre aquilo que você sabe e aquilo que você faz. Percebe? Sim. Aí você me perguntou o que tinha acontecido, então, só para fechar, em 2018, vivo isso, recebo o diagnóstico, saio de licença médica, volto, no mesmo dia eu sou demitida. E aí acontece uma grande jornada de autoconhecimento, e eu chamo de turismo e intercâmbio interno, em que eu revejo muitos comportamentos que me condicionaram ao ambiente. E quando você fala sobre assédio, eu posso hoje dizer, em 2024, que o que faz um profissional que ama o que faz,
muito comprometido, muito responsável. Parar, ou seja, ter o diagnóstico de síndrome de burnout, é um assédio. Então, o problema do burnout não é o trabalho. O problema do burnout é o assédio no trabalho. Sim, sim. Ô, Isa, e você se sentiu, como você lidou com essa questão da culpa que pode ter surgido, né? Já que você falou ali que você se negligenciou, mas também com o sentimento de injustiça que é muito natural e esperado, já que você é demitida logo após voltar de sua licença médica, né? Como que você gerenciou essas duas situações enquanto você passava por esse processo, né, de turismo interno, como você bem disse? E você botou o seu microfone. Perdão. É inexplicável a dor que se sente. É como eu falei, uma dor que não sangra dói em dobro. Uma dor, eu posso trazer, na verdade, como eu me senti. Você chegou a assistir o documentário da Simone Biles? Sim. Você se lembra quando ela decide, lá em Tóquio, suspender a participação dela naquela competição para continuar a carreira? No documentário, para quem não assistiu, olha, vale a pena. Ali dá para ver o quanto a mídia criticou a decisão dela. É um absurdo, uma pessoa sem comprometimento, um estresse e tal. E aí Tá sendo o fraca, né? Porque é muito visto como fraqueza, né? O documentário foi muito feliz em mostrar depois, o roteirista, aliás, desse documentário foi muito feliz em incluir já na sequência uma cena de uma atleta que, ao não ter condições de competir, ela continuou e saiu no colo do treinador, o tornozelo machucado. A Simone fala, se eu tivesse saído com o tornozelo quebrado, eu teria tido o apoio das pessoas. Mas como eu não sangrei, percebe? Foi muito comovente para mim. Então, é isso, é inexplicável, Rick. Porque você está falando de um problema que estava prestes a acontecer. E aconteceu. Então, é culpa, é vergonha, é medo, tudo junto. Além de lidar, no meu caso, com uma exposição. Sim. Então, por isso que hoje eu acordo todos os dias, para levar o que todos precisam saber. E que por N razões a gente ou ignora, sabe? E com a saúde mental, é isso, porque nós não tivemos educação sobre saúde mental. Até porque a medicina nos fatiou, né? Saúde física e saúde mental. E aí eu tenho uma coisa para te contar, Rick, que você não vai acreditar. Quando as pessoas dizem assim, é um tabu falar de saúde mental, é tabu falar de saúde mental, eu falei, tá bom, então vamos falar de saúde física. Falar de saúde física não é um tabu, certo? O seu físico... Pelo contrário, né? Tipo, é incentivado. O seu físico começa do queixo para baixo ou da cabeça para baixo? Da cabeça para baixo, né? Para mim, é da cabeça para baixo. O meu também. Então, veja, se você que está nos acompanhando e ainda sente que é tabu falar de saúde mental, não tem problema. Nós estamos educando o assunto. Então, nós vamos falar de saúde física, porque o nosso físico começa da cabeça para baixo. Eu não conheci ninguém que a cabeça está apartada do corpo. Então, você percebe, eu com o que eu vivi, com o que eu pesquiso, e olha, você é uma pessoa que todo dia está buscando uma informação, entrevistando algum especialista, é para tornar comum isso. Primeiro, para juntar os nossos pedaços, lembrar que tudo afeta a saúde mental, e a saúde mental afeta tudo, e que nós só vamos avançar como uma sociedade saudável no modelo que temos. Porque uma coisa é você falar da Revolução Industrial, das coisas como são, tá. E o que você vai fazer com isso? Como você vai reagir às situações? Como você vai se posicionar diante das situações? E aí você pode fazer isso com saúde ou sem saúde. Só que sem saúde é quase impossível, né? Bem pior. E também sem o apoio ali, no caso, quando nós estamos empregados por uma empresa, né? Sem esse apoio da chefia, né, do patrão, também é quase inviável, né? Você se sentiu negligenciada nesse ponto também de não ter um apoio superior a tudo que você passava? Eu prefiro nem falar sobre isso, Rick. Uhum. De tão
de tão delicado que é o assunto. E só uma pessoa que viveu ou está vivendo vários tipos de assédio sabe o que eu quero dizer, porque nós temos hoje muitos tipos de assédio. Sempre tivemos, tá? Só para lembrar. Mas hoje nós estamos dando nome a comportamentos que antes eram comuns, hoje não são mais. E aí eu sempre gosto de trazer exemplos, Rick, que aí a comunicação, né, ajuda a ressignificar certas palavras e certos comportamentos. Então, o assédio institucional, o assédio organizacional, né, daquele que, se você não quiser fazer, tem uma fila querendo no seu lugar, se você não fizer, tem gente querendo fazer, enfim, tudo isso, somado a um corpo que está esgotado, vai te levar a um dano existencial. Um outro nome para o burnout, como o desembargador Sebastião Oliveira diz, é dano existencial. Você vive uma situação que rompe com o seu projeto de vida. Perceba, isso não é cansaço e não é esgotamento. Então, eu quero muito levar adiante uma pesquisa para trazer que a gota que transborda o copo é o assédio. É porque você chega ali num limite, né? Do tipo que você não vê mais saída para nada, né? O prazer que você tem no trabalho já não supera o desgaste que você sente por conta do assédio. E aí também, né? Falando em experiência própria, assim, tipo, é uma experiência solitária porque ninguém se posiciona ao outro lado, porque não quer comprar qualquer briga ou se queimar, né? Então, assim, tipo, além de toda a questão física, porque tem uma coisa física, né? Mental, você também tem essa sensação gigante de desamparo. Sim. Desamparo é uma boa palavra, viu, Rick? Desamparo é uma boa palavra. Sabe que recentemente eu vi a notícia de um jovem que tirou a própria vida? E a gente sempre tem que tomar muito cuidado ao noticiar esses assuntos, porque senão você dá ideia. Sim, sim. Mas eu quero trazer aqui só isso, pegando isso que você disse sobre desamparo. E há uma frase que eu disse anteriormente, que dor que não sangra dói em dobro. Olha o perigo do silêncio, Rick. A família desse jovem disse que ele até se manifestava sobre o bullying, mas de uma hora para outra ele parou de falar sobre o assunto. A família entendeu o quê? Resolveu o problema. Então, o silêncio, para quem você sente que está sofrendo bullying, algum tipo de assédio, é muito cruel. Então, você se sente, sim, desamparado. E especialmente aquelas pessoas que estão do seu lado, que normalmente, né, você teria apoio, que ainda questionam, como assim? Ô, Rick, eu fui questionada pela minha família, mas como você não consegue dirigir? Você parece tão bem. Então, para você ver o tamanho do preconceito em torno daquilo que a gente não vê. Percebe? Você falou agora da questão de não dirigir. Que outras consequências práticas essa experiência péssima, sequelas, né? Tá. Sequelas. Tá. Você vivenciou. As consequências do burnout podem ser muito diversas, mas no meu caso, eu fiquei mais de um ano sem conseguir dirigir, não conseguia compreender texto, inclusive o Dr. Fernando Gomes, que é um neurocirurgião, ele me acompanhou no processo e ele é a prova de eu ter levado um texto assim com várias marcações e falar, doutor, eu não entendo o que está escrito aqui. É desesperador, né? Eu não entendo o que está escrito aqui. Tipo, eu pego um jornal, aliás, esse aqui é um jornal interessante, uma notícia boa. Eu pego o jornal e não consigo entender o que está escrito aqui. Tá? Mas passou. Porém, até hoje eu tenho uma sequela relacionada ao horário. E que só o meu marido, o Thiago Godoy, me disse, me mostrou o que estava acontecendo. Assim, ó. Nós estávamos a 10 minutos de um compromisso que eu seria uma apresentadora da Virada Zen. Ou seja, era pro bono, eu não ia ganhar financeiramente nada, eu só tinha me comprometido, 9 horas estarei aí, conta comigo. Faltava 10 para as 9 e a gente não conseguia achar estacionamento. Eu já comecei a transpirar, a garganta já começou a secar. Eu já comecei a brigar com ele, com a Angelina, do tipo, que absurdo, tinha que ter saído mais cedo. Aí o Thiago falou assim para mim, Isabela, você não vai entrar ao vivo. Oi? Não vou entrar ao vivo.
Mas hoje, né, para você que está assistindo essa gravação, nós começamos às 3h, mas quando foi 2h15, o que eu fiz com você, Rick? Manda mensagem perguntando, tá tudo Mandei certo? Tá tudo certo, você vai mandar o link. Então, eu ainda me sinto muito angustiada diante dos horários. Mas isso não me impossibilita de trabalhar, de viver. Percebe? Mas porque foram muitos anos com horário muito apertado. E é difícil mesmo se desfazer desses pequenos traumas, digamos assim, né? Tipo, é difícil você desassociar, né, o que te causava ali um dano, um estresse, uma ansiedade, né? No meu caso, por exemplo, é ouvir o telefone tocar. Porque eu sabia quando meu telefone tocava, eu ia ouvir grosserias e coisas que não condiziam com a minha performance, sabe? Tipo, eu estava ali sendo assediado, sendo, né, xingado por coisas que não tinham a ver com a minha performance, mas a pessoa tinha essa necessidade de controle. Mas, sim, Isabela, me conta uma coisa. Nesses 6 anos, né, desde que você vivenciou tudo isso, você fez, podemos dizer que uma certa migração de carreira, né? Você hoje em dia palestra, dá consultoria para falar sobre saúde mental, para facilitar esse diálogo nas empresas. Você percebe que as empresas, elas estão, de fato, preparadas para tratar do assunto? Há uma vontade de que isso, de fato, se estabeleça ou não? É uma daquelas medidas que é mais para a imagem da empresa, sabe? Tipo, mas, assim, no fundo, no dia a dia, a cultura não muda tanto assim. Dizer que cultura a gente muda a longo prazo. Então, cultura eu mudo a longo prazo. Então, não é uma palestra de sensibilização, não é uma troca com líderes de uma manhã que vai mudar a cultura. Cultura a gente muda a longo prazo com repetição, teste, experimentação, erro e assim por diante. Mas eu, como indivíduo, Rick, eu não posso ficar de braço cruzado esperando a cultura mudar. Então, vamos lá, direitos e deveres para cada um. Não adianta eu reclamar de ambiente tóxico se eu tenho comportamentos tóxicos. Sim. Tá? Então, vamos lá, direitos e deveres para cada um. Mas eu também não adianta também eu, liderança, fazer vista grossa para certas coisas que eu sei que estão afetando as pessoas, percebe? Então, é direito e dever, é autorresponsabilidade para todo mundo. Quando você me pergunta, as empresas estão mudando? Rick, eu tenho ido para instituições públicas, para empresas, que se alguém tivesse me contado, eu acharia que era mentira. Então, existem, sim, muitos movimentos, existem vontades genuínas de certas lideranças. Só que, como eu disse, cultura a gente muda a longo prazo. Sim. A gente só vai saber se, de fato, as mudanças estão acontecendo daqui a alguns anos. Mas o que eu posso te dizer, Rick, eu sendo uma pessoa pública, conforme eu vou trabalhando numa empresa, e aí meu rostinho está indo lá, e estou fazendo, né, campanhas, os funcionários me procuram. E aí é um movimento muito bonito, porque à medida que você vai estabelecendo uma segurança psicológica para que a comunicação seja de confiança, você vai descobrindo, sabe o quê? O foco do assédio, a origem do problema. Porque o problema, se ele existe, há uma solução. Então, nós temos que saber exatamente qual é o problema. O problema não é o problema. O problema é você fazer de conta que o problema não existe. Tá? Então, algumas empresas, eu já trabalho já há alguns anos, então eu posso te dizer que sim, essas estão empenhadas em continuar com as ações. Outras não. Outras estão só na superfície. Por isso que é importante a gente lembrar de direitos e deveres de cada um. Sim. Então, se eu estou vendo o movimento da minha empresa, isso me dá até mais tesão para fazer o meu movimento. Mas eu também não posso... eu não preciso mais acreditar em Papai Noel. Mas eu preciso fazer a minha parte. Percebe? Então, é uma mudança de cultura, sim. Eu, inclusive, desde 2020, eu levo um movimento chamado Produtividade Sustentável. Né, que, especialmente para pessoas como nós, que amamos o que fazemos, para que a gente continue fazendo o que a gente faz, mas sem adoecer. É muito triste, sabe, Rick? Você... É muito complexo também, né? Desculpa te cortar, mas que é muito complexo, porque, assim, quando você faz o que você gosta, você já tende a
né, não estabelecer tantos limites assim, porque aquilo te dá um prazer, te valida de alguma forma, né? Mas a gente está vivendo uma cultura também de estar produzindo o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? Sim. Não basta hoje em dia você ser um médico, ou um advogado, ou uma jornalista. As pessoas precisam saber o que você está fazendo. Então, tipo, as redes sociais viraram um trabalho a mais para todo profissional, né? Depende. À medida que um pouco de visibilidade que ele tem ali, vale trazer um retorno. Então, fica um ciclo de eu preciso produzir, eu preciso ser visto, e aonde vem o descanso ou o tempo? Tá. Eu vou falar para você igual eu converso com os médicos que eu faço treinamento de comunicação, tá? Só lembrando, eu sou especialista em comunicação. Então, quando eu levo nas empresas o assunto saúde mental, é para melhorar a comunicação das áreas para que os problemas possam emergir e aí sim a gente resolve. Sim. Entendeu? Então, o problema está na falta de comunicação. Voltamos? Voltamos. No caso dos médicos, eu sempre pergunto assim: você quer ter uma presença digital para quê? Você quer mais pacientes ou você quer mais autoridade? Porque antes do digital, uma fonte, por exemplo, o médico, ele aparecia nos canais de TV, entrevistas em rádio, jornal. Hoje, ele sente a necessidade de estar também no digital. Mas não é para todo mundo, Rick. Eu sempre pergunto: você quer fazer isso com qual finalidade? E depende do seu estilo de vida, você não vai conseguir fazer. Sim. Então, você tem que ter essa clareza. Por que eu quero o que eu quero? Para saber se o custo daquilo vale a pena. E muitas vezes nem é só o custo financeiro, né? Não, estou falando de custo de vida. Né? O custo da sua vida, o quanto aquilo vale a pena. Sabe, Rick, quando você tem que demitir cliente, tem médicos que têm que demitir pacientes. Ou seja, nós precisamos reconhecer os nossos limites, reconhecer para poder defender. Reconhecer os limites para poder defender. E aí você vai me dizer assim: Isabela, mas nós vivemos em um mundo em que precisamos de dinheiro? Evidente. Ninguém está falando aqui de utopia. Só que isso vai ser resolvido quando a gente definir o que é suficiente. Se você não souber o que é suficiente para você, você nunca vai estar satisfeito nem feliz. Sim. E aí nós estamos falando de números com dezenas que não te trazem felicidade, porque a felicidade não está aí. Percebe? Então, repare quem é que está preocupado em ego ou quem está preocupado com eco. Por mais que uma pessoa comece numa rede ou num trabalho por ego, ela só continua, que é o meu caso, ela só continua por eco. Quando você tem muita clareza da mensagem que você está lidando e o que você está querendo fazer com aquilo. Então, para mim, Rick, como jornalista, foi muito orgânico, muito natural. Por mais de 20 anos, eu defendi milhares de pautas. Todo dia eu chegava na TV, eu defendia uma pauta. Sim. Eu defendia uma pauta. Eu defendia literalmente uma pauta. Eu ia buscar as informações, eu ia ouvir as pessoas. E aí, quando acontece comigo um problema, então, eu falo, bom, essa pauta agora está na minha mão. Acho muito curioso quando as pessoas falam, você era jornalista? Não, desculpa, deixa eu te dizer uma coisa, eu só não trabalho mais na Globo. Eu continuo jornalista. Hoje em voo solo. Jornalista sempre, não adianta. Você vai sempre ter um olhar para a notícia. Tipo, qualquer que seja a sua área, você vai estar sempre com esse olhar. Né? Rick, eu vou dedicar o meu tempo, a minha atenção, para tornar comum uma informação que seja útil ao maior número de pessoas. E é o que eu faço hoje com a pauta da saúde mental. Sim. Mas ainda sempre com a necessidade de tornar comum um assunto que é extremamente necessário. E nós já temos dados, sabe, Rick? Depois de ver alguns, inclusive, desses dados, eu descruzei meus braços e lanço uma campanha para a gente reconhecer quais são os equipamentos para proteção da saúde mental. Igual existe EPI para riscos físicos. Era isso que eu queria tocar nesse assunto com vocês, Isabela. Como que veio essa ideia do EPI, né? Equipamento de proteção individual, né? Que você bem aí coloca um capacete que as pessoas usam, né?
em obras ou outros tipos de trabalho que estão expostos a uma queda de algum material. Como que veio essa sua ideia, né? Porque Rick, ela é muito interessante e é o tipo de ideia que a gente pensa, como ninguém pensou nisso antes? Como que tá. ninguém levantou essa bandeira antes? Pronto. Então vamos lá. De novo, sou especialista em comunicação. Vi alguns dados e descruzei os braços. Quais dados foram esses? Porque se você não vai pela consciência, você vai pela economia. As perdas relacionadas à saúde mental no Brasil, de acordo com a Federação das Indústrias de Minas, é de 400 bilhões de reais por ano. Então, se você não quer olhar pelo lado humano, você vai olhar pelo lado econômico. 400 bilhões de reais. A cada 6 minutos, uma mulher é afastada do trabalho, de acordo com o INSS, por depressão ou ansiedade patológica. Então, eu não posso mais ficar parada diante desses dados. Aí um outro, que aí esse foi o grande, tá? O que fez você pensar nisso? Um dado do Tribunal Regional do Trabalho dizendo que os problemas relacionados à saúde mental fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho. Opa, então pera lá. Quando nós olharmos para trás, os EPIs, como esse que eu estou mostrando para você, esse capacete aqui, ó, hoje ele é óbvio para você usar numa obra, para nada cair na sua cabeça, para não ter nenhum risco, certo? Só que ele demorou 40 anos para existir, Rick. Para riscos físicos visíveis, para aquilo que sangra, demorou 40 anos para regularização dos equipamentos de proteção individual, e mesmo assim você tem placas como essa aqui, ó, obrigatórios de EPIs. Então, você está vendo o risco, você já sabe do risco, você ainda tem uma placa dizendo é preciso usar para te proteger. E para a saúde mental, meu amigo? Nada. Quais são os limites para você se proteger da sua saúde mental? Exemplo, protetor auricular, um ambiente com mais de 80 decibéis, eu sou obrigada a oferecer um equipamento de proteção auditivo. Então, qual é o limite de trabalho para você prevenir a sua saúde mental? Quais são as condições de trabalho que você precisa defender para ter saúde mental? Então, quando eu tenho esse insight, Rick, eu só falo assim, ué, cadê os EPIs da saúde mental? Foi natural, de novo, foi natural também começar a cruzar esses dados. Eu tangibilizei, inclusive, em um desse aqui, ó, vou mandar para sua casa. Já foi em churrascaria? Já. Já. Quando você quer mais carne, você coloca esse verdinho, né? E quando você não quer, você coloca o vermelho. Isso funciona na churrascaria. E eu descobri, por essas minhas andanças por todo o Brasil, que uma das principais reclamações das pessoas nos ambientes de trabalho é a interrupção. Sabe quando está ali se concentrando? Você está recebendo aquele download, você está pegando ali o fio da meada, vem alguém e fala, Rick, você assistiu o episódio, tal coisa? Aí você coloca isso aqui, ó. Isso é um EPI. É um equipamento de proteção individual para a saúde mental, em que você Não me está interrompa, né? limitando o seu espaço. Ah, Isabela, mas será que isso funciona? Eu te dou uns endereços do LinkedIn para você conversar com as empresas que já estão fazendo isso aqui. Então, como é que isso vai funcionar se eu usar? Eu preciso experimentar. Então, é só olhar um pouquinho para a nossa história de saúde e segurança do trabalho para você entender que, se a forma de trabalhar mudou, os riscos mudaram, eu preciso, então, falar sobre eles. Sim, e adaptar aos tempos também, né? Exato, é isso. Eu tenho uma página EPIs da saúde mental, isso é um projeto da Isabela, não tem lado, partido, direção, é só diálogo, Rick, em que eu cruzo as informações onde as empresas já estão testando algumas coisas que estão funcionando aqui, podem funcionar ali e assim por diante. Isabela, você tem outros exemplos do que seriam bons EPIs para a saúde Sim. mental, além desse outro? Porque quando a gente fala, né, de EPI, a gente pensa em algo físico, né? Pronto. Mas imagino também que passa parte disso um acesso à própria terapia, sessões Também. de análise, né? Também. Então, isso aqui, esse delimitador de espaço está tangibilizado. Para as empresas, quais são os EPIs que se tornam EPCs, equipamentos de proteção coletiva? Segurança psicológica, ou seja, eu preciso habilitar a liderança para uma comunicação em que eu posso me expressar, me comunicar, pertencer, porque aí eu ganho
é tremendo, é inovação. Segurança psicológica é um tema, Rick, que eu estudo já faz alguns anos, e desde a década de 90, a professora Amy Edmondson, em Harvard, já começa a propagar porque ou as empresas têm um ambiente de comunicação seguro e prosperam, ou, sob medo, elas não prosperam. Então, segurança psicológica, tá? E tem várias pesquisas que falam, né? Que faz o bom funcionário sair da empresa é um gestor ruim, né? É um clima ruim, né? O ambiente ruim é a principal fonte para trocar de emprego. Eu vou fazer 2 colunas, tá? Mas lá no site episdasaudemental.com.br, quem quiser vai ver todas as diretrizes. Então, empresa precisa habilitar a liderança com a segurança psicológica. Segundo, direito à desconexão. Terceiro, flexibilidade. O direito à desconexão é um recurso para a saúde mental fundamental. Que é algo que a França já aplica, né, Isabela? Você não pode mandar uma mensagem para o seu funcionário fora do horário de trabalho. Eu sei que lá isso existe, isso é aplicado, né? Sim. EPIs agora para os indivíduos. Lembra que eu falei que não adianta também eu reclamar do ambiente se eu não tenho um comportamento saudável? Sim. Primeira coisa, autorresponsabilidade. Só que eu não compro. Eu preciso de uma sensibilização, eu preciso fazer uma pausa para entender o que eu estou fazendo. Eu preciso atualizar a minha identidade, que é um tema que eu uso bastante, para rever o que eu preciso tirar da minha vida para me caber nela. Sim. Vamos aterrissar mais ainda. Segundo, EPI, terapia. Terapia é igual um capacete. Não adianta só ter se eu não usar. Se eu deixar ele aqui do meu ladinho, ele só serve de decoração. Terapia não adianta você dizer ou a empresa oferecer e você não usar. E terceiro, educação financeira. Rick, a primeira camada depois de saúde mental são as questões financeiras. Então, se aceitou falar de saúde mental, nós vamos falar de saúde financeira porque provavelmente você está tolerando um ambiente tóxico por questões financeiras. Então, se você tiver clareza do planejamento que você precisa fazer, você se planeja para sair de um ambiente que você está se encolhendo para caber, e aí você sai com saúde. Só que por medo de fazer um planejamento, de pensar no assunto, você vai se encolhendo para caber num lugar, adoecendo, e depois você vai ter que tomar decisão sem saúde. Então é melhor tomar decisão com saúde, por experiência própria. Eu te digo que ao menor sinal de desconforto, pare, reveja a rota, recalcula, não acredita em milagres, não pense que alguém vai resolver algo por você, não, é você, autorresponsabilidade. Total. Isabela, você falando de todas essas medidas, né, você está aí trabalhando diretamente com a iniciativa privada, falou aí do teu site, que é, pode-se dizer ali, que é terceiro setor, bem entre aspas, né? Mas, assim, a gente sabe que para algumas coisas, de fato, serem aplicadas, né, com força, com veemência, você precisa do poder público. Uma carreira na política é algo que você vislumbra para tratar esses assuntos, para, de alguma maneira, colocá-los na pauta? Rick, eu já fui para a Câmara dos Deputados em Brasília tratar desse assunto. Já fui convidada pela Comissão do Trabalho, já estive 2 vezes conversando com a deputada Maria Reis, quem criou o certificado de empresa promotora de saúde mental, né, questionando como é que isso vai funcionar. Então, diretamente, hoje, em 2024, eu vou lhe dizer que não, eu não tenho interesse nenhum. Mas, se for preciso, para ser voz de uma área, de um assunto, de pessoas que não tiveram voz até agora, podemos pensar. E, Isabela, me fala uma coisa. Você, né, teve a sua carreira, basicamente, toda na TV, né? Exposição, fama. Embora a fama do jornalista ela seja um pouco menos avassaladora que a fama do ator, do apresentador ou do cantor. Mas como que a fama ela afeta, a fama e a exposição, né, afetam a saúde mental? Eu te pergunto isso porque, assim, a gente, né, um pouco retornando ao que a gente já falou ali do produzir conteúdo, é quase como se todos nós agora que estamos nas redes sociais estivéssemos na corrida pela fama e pela notoriedade, né? Então, isso também tem um impacto na nossa saúde mental, né? Porque Sim. Nem tudo que a gente quer vai conseguir e ver o outro conseguindo algo que parece ser muito simples, né? Chegar lá, ver de publicidade na internet.
Mas isso sempre aconteceu, tá, Rick? Se você assistiu o filme Blonde, da Marilyn, né, e outros exemplos, você vai ver que isso sempre aconteceu. Com o digital, nós temos mais oportunidades, mais acessos. Essa entrevista mesmo que a gente está fazendo por 40 minutos, numa televisão seria impossível. Então, nós Total. temos mais possibilidades, certo? A questão é, Rick, por que você quer o que você quer? Eu conheci uma pessoa, não posso dizer aqui o nome dela, porque seria bem polêmico, mas ela me disse, Isabela, meu sonho é ser reconhecida na rua e de não conseguir andar na rua. Socorro, pelo amor de Deus. Eu te conto depois no privado quem é. Ô, Rick, então, o que eu quero te dizer? Primeiro que jornalista não é artista. Segundo que algumas pessoas vão querer fazer o que fazem, como eu te falei, por ego. Sim. Mas com saúde mental, você só vai continuar por eco. Então, você vai ter muita clareza do que você está fazendo, por que você está fazendo, para resolver que problema, para ajudar quem. Se você não tiver isso claro, né, se você não tiver um porquê muito bem definido, aí a coisa é insustentável, Rick. Então, de novo, eu quero o que eu quero, por quê? A minha mensagem, por exemplo, a sua mensagem, Rick, ela é impecável. Por todos os lugares por onde você passa, quem te segue nas redes sociais, é provocado por mensagem sua que nos ajudam a aterrissar. Então, você não vem de ilusão. Você está no meu time. Você é do time das conversas difíceis. Sim. Percebe? Então, temos um propósito. Você vai usar propósito ou porquê, você que sabe. Nós não vamos brigar por isso. A questão é, quando você quer fama, mas para quê? Porque se for só para ganhar dinheiro, é melhor você escolher uma outra maneira de ganhar dinheiro, percebe? Então, você tem que ter um porquê muito claro. À medida que você vai descobrindo qual é o seu talento, se é na escrita, se é na fala, se é na massagem, se é na música, não importa. Quantos exemplos nós temos de pessoas que devolveram dignidade a certos assuntos, né? Renata França é uma, que devolveu a dignidade à profissão do massagista, da massagista, por exemplo. Eu tenho o Johnny Martins, que é um amigo que devolveu a dignidade para os contadores. Então, fama, Rick, é muito relativo. Sim. Hoje, as pessoas elas não me pedem foto. Quando elas me encontram, elas me pedem abraço. E você estabeleceu uma conexão verdadeira, né? Não, porque eu estou no banheiro do aeroporto. Eu tenho viajado bastante e as pessoas, e eu não me incomodo, eu estou escovando o dente, a pessoa fala, Isabela, poxa, obrigada por isso, obrigada por aquilo. Então, eu continuo comunicando, mas eu estou comunicando uma pauta específica. Eu vejo muito sentido nisso. A minha demissão me levou à minha missão, e hoje o meu porquê é levar a educação da saúde mental para o maior número de pessoas. É despertar dessa ilusão que a gente está anestesiado, sabe, Rick? Total. Isa, você citou agora a sua demissão, mas você tem vontade de voltar para a TV de alguma maneira? Porque hoje já temos várias possibilidades, né? Temos vários canais fechados de notícia, que é aí a sua formação, mas também temos outras plataformas também que não chegam a ser TV, mas os streamings também. O audiovisual é a matéria-prima. Você tem essa vontade, esse desejo de estar na TV novamente? E o que você faria, o que você não faria? Pronto, ótima pergunta, Rick. Essa pergunta eu fico rezando para que alguém me faça, e você fez agora. Eu nunca quis sair, né, Rick? Sim. Eu nunca quis sair. Eu nunca pude nem me despedir, inclusive. Mas hoje, eu não sinto falta da TV. Eu sinto saudade. Eu sinto muita gratidão por todos os lugares que eu passei, por todos os professores que eu tive. Todos me ensinaram. Todos os lugares me ensinaram muito. Eu precisei passar pela Globo para ser voz do que eu sou hoje. Quando eu trabalhava no Grupo Bandeirantes de Comunicação, eu era voz da Rádio Bandeirantes, da TV Band, da Rádio América Trânsito. Quando eu aceito ser repórter na Globo, eu deixo de ser voz em todos esses canais. Quando eu chego na Globo, no meu primeiro dia de trabalho, no primeiro dia, o meu primeiro feedback foi: sua voz é muito ruim, Isabela. Você imposta para falar, é uma voz estranha. Eu não sabia quem eu era, Rick.
naquele momento, eu questiono a minha chefe, né, aquela chefe, eu falo, mas a minha voz é essa, eu nem posso para falar. Essa é a minha voz, você pode mudar qualquer coisa. E aí ela esbravejou lá para onde eu fui, para o banheiro, chorar, vomitar, no primeiro dia de trabalho. Aquilo já estava me dando um sinal. Sim. Né? Tipo, Isabela, se prepara, aqui a conversa é outra, você não está acostumada com esse tipo de ambiente. Mas veja, aquilo que era a minha característica positiva num lugar se torna negativa no outro. Então, eu fico quase 7 anos na Globo para agora ser voz de um assunto. Eu sei que as pessoas estão me ouvindo também por eu ter passado na Globo. Total, sim. É Mas uma agora, visibilidade gigantesca. gratidão é uma coisa, incompreensão é outra. Sim. Mas responsabilidade agora é com a voz que eu tenho levar essa mensagem. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu tenho vontade de voltar para qualquer lugar que expanda a minha voz, que essa comunicação chegue ao maior número de pessoas. Porque a sua entrevista, ela vai chegar num número de pessoas. E alguns veículos, alguns meios conseguem chegar em mais pessoas. Então, eu sempre estarei onde eu puder expandir a mensagem. O que eu não faria de novo, não trabalharei na madrugada. Ninguém merece, vamos combinar. Henrique, aí já seria pauta com outra entrevista. Eu não trabalharei na madrugada e eu não faria mais o hard news. Não faz mais sentido nenhum. Porque hoje eu já sei quem eu sou, eu já sei o quanto a minha voz ela é útil para esta pauta da educação e saúde. E não tem ninguém que comunique tão bem quanto você, né? Essa questão, né? De maneira tão clara e não tão acadêmica. Vamos combinar. Eu agradeço a deferência, mas eu vou te dizer que eu me esforço todos os dias para tornar comum um tema que ainda não é, mas que vai ser. Com a sua ajuda, com a ajuda de outras pessoas que querem sair dessa anestesia, dessa piração. Nós precisamos de conversas difíceis para evitar uma vida difícil, Rick. E que bom poder falar isso no mês de setembro, né, em que nós devemos promover a vida. Total. E que essas conversas também continuem todos os outros meses do ano, porque saúde mental, prevenção a suicídio é uma pauta que não pode sair dos holofotes, né? Rick, isso para mim é uma luta muito grande. Saúde mental é Didi. Saúde mental é Didi. Eu até dou esse nome querido para minha amiga Didi. Didi é decisão individual, diária e intransferível. Saúde mental é Didi. Decisão individual, diária e intransferível. Está na hora já da gente entender que a saúde mental afeta tudo e tudo afeta a saúde mental. Quando você falar em saúde emocional, você está querendo falar sobre emoções. E você só vai poder gerenciar suas emoções quando você tiver saúde mental. Então, não vamos misturar as coisas. Saúde mental é uma coisa, saúde emocional é outra. Emoção é informação. Se você não quiser reconhecer uma emoção, uma insatisfação, uma interpretação do seu corpo, uma manifestação, você está prejudicando a sua saúde mental. Percebe? Então, tudo afeta a saúde mental vai afetar tudo. E aí eu tenho muita tranquilidade em te dizer que quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Eu espero que essa mensagem que você está promovendo aqui chegue ao maior número de pessoas. Chegará, tenho certeza, chegará. Isabela, te agradeço demais pelo seu tempo, pelas informações, por você ter se aberto aqui para a gente, porque, né, falar sobre esse assunto é de uma maneira a se expor. Então, gratidão eterna por você e pela coragem de falar. Rick, depois eu vou te mandar este EPI, tá? Para você levar para toda a redação do Splash, do UOL. A turma vai amar. Depois você me conta, tá? Se vai ajudar ou não. Pode deixar, deixa comigo. Isabela, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Se você gostou dessa conversa, compartilha por aí. Vamos espalhar essa mensagem da saúde mental, que é muito, muito importante, gente. Muito obrigado. Até breve. Uau.